Sabe aquela sensação de dizer sim, quando, no fundo, a gente queria mesmo era dizer não? Pois é. Hoje vamos dar uma olhada em alguns segredos da psicologia, os gatilhos escondidos que acabam guiando as nossas escolhas, com base em algumas pesquisas bem revolucionárias sobre o poder da persuasão. E para a gente começar a entender essas nossas reações meio automáticas, vamos pegar um exemplo que, olha, parece não ter nada a ver lá do mundo animal, mas ele revela uma verdade fundamental sobre como a influência funciona. O que o pesquisador M.W. Fox descobriu é simplesmente impressionante. O instinto de mãe de uma perua é ligado por uma única coisa, um gatilho bem específico, o som de piu-piu que os filhotes fazem. Se não tivesse som, ela simplesmente ignora ou até ataca os próprios filhos, como se fossem uma ameaça. Esse tipo de comportamento tem até um nome, sabe? É a resposta clique-zoom. E aqui que a coisa fica interessante. Nós, seres humanos, também temos essas programações. São tipo uns atalhos mentais que ajudam a gente a não ter que pensar em tudo o tempo todo. O problema é que esses atalhos também nos deixam bem vulneráveis. Bom, vamos para a primeira grande arma da influência. Ela se aproveita de como o nosso cérebro dá valor às coisas. A gente não avalia nada de forma isolada, sabe? É tudo na base da comparação. E os vendedores espertos, eles usam isso o tempo todo. Pensa na cena. Um vendedor mostra primeiro o terno de R$ 5.000. Depois de ver esse preço, o suéter de 500 de repente parece uma pechinche, né? Agora, e se fosse o contrário? Se ele mostrasse o suéter primeiro, o terno ia parecer uma extravagância total. O preço dos itens não mudou, mas a nossa percepção do preço, essa mudou completamente. Esse é o tal do princípio do contraste. E olha, essa tática não funciona só com dinheiro, não. Tem um caso genial de uma universitária que usou isso numa carta para os pais. Ela começou contando uma série de desastres inventados, que o dormitório pegou fogo, que ela teve uma concussão, que estava grávida, um caos. E só no final ela manda a boa notícia. Ela só tinha tirado uma nota baixa em química. Perto de todo o resto, a nota ruim pareceu até um alívio. Vão para a próxima aqui, é uma das regras sociais mais fortes que existem. A regra da reciprocidade. É aquele sentimento quase automático de dívida que a gente sente quando alguém faz um favor. É uma força que, no fundo, ajuda a manter a sociedade funcionando. E claro que existe uma técnica bem conhecida que explora isso: a rejeição seguida de recuo. É simples. A pessoa começa com um pedido gigante, um que ela já sabe que vai ser recusado. Depois da recusa, ela faz o pedido real, que é bem menor. O que acontece? Parece que ela fez uma concessão, que ela recuou. E aí a outra parte se sente quase obrigada a retribuir essa gentileza e acaba concordando. E isso pode ter consequências, bem, gigantescas. No escândalo de Watergate, o plano inicial do G. Gordon Liddy era uma maluquice de US$ 1 milhão. Tinha de tudo: sequestro, esquadrões de assalto, até um iate para fazer chantagem. Obviamente a proposta foi rejeitada. Mas aí, ele veio com um plano reduzido, uma simples invasão de US$ 250 mil. Comparado com o primeiro absurdo, esse segundo plano pareceu quase sensato e foi aprovado. Nosso terceiro princípio mexe com uma emoção muito forte: o medo de perder alguma coisa. É o princípio da escassez. A lógica é bem direta. Quanto mais raro ou difícil de conseguir algo parece, mais a gente tende a querer. Pensa rápido. O que mexe mais com a gente? A alegria de achar R$ 50 no chão ou a frustração de perder R$ 50 que já eram nossos? Para a maioria das pessoas, a dor da perda é muito mais forte. E é aí que está o pulo do gato do princípio da escassez. A ameaça de perder algo pesa muito mais na nossa cabeça do que a promessa de ganhar a mesma coisa. Olha só esse caso real que aconteceu na Flórida. O governo de lá proibiu detergentes com fosfato. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Os moradores de Miami não só começaram a contrabandear o produto, como passaram a jurar que ele era muito melhor que os outros, mais eficiente, mais suave, tudo de bom. Por quê? Simplesmente porque foi proibido. A escassez mudou completamente a percepção da qualidade. Ok, a gente já entendeu como essas táticas funcionam. A grande pergunta é: como se defender delas? E a ideia aqui não é virar uma pessoa cínica, desconfiada de tudo. O objetivo é só ficar mais consciente, para garantir que as escolhas que a gente faz sejam nossas de verdade. E a defesa mais eficiente é, na verdade, bem simples. É só pausar. Sabe quando bate aquela sensação de urgência ou aquela obrigação de retribuir algo? Para, respira fundo, tenta separar a oferta da tática por trás dela. E se faz a pergunta-chave: eu quero isso de verdade? Pelos benefícios que isso traz? Ou eu só estou reagindo a um gatilho?
No final das contas, a influência em si não é boa nem má, ela é só uma ferramenta. Entender esses princípios ajuda a gente a se tornar um consumidor mais esperto, um negociador melhor e, de forma geral, pessoas mais conscientes. A partir de agora, a questão não é só onde esses gatilhos vão ser notados, mas como cada um vai escolher lidar com eles.